Bom dia na paz do Senhor. Vamos continuar falando de Eclesiastes, esse livro de sabedoria, escrito por Salomão, já na sua idade mais avançada. Vamos lá para o capítulo 4, então. Capítulo 4, ele vai falar sobre as injustiças da vida, e ele traz um conceito bem interessante, que é melhor estar em dois do que em um. Versículo 1. Depois disso, eu vi as aflições e tristezas que havia debaixo do sol. Vi as lágrimas dos aflitos e ninguém para consolá-los. O poder está do lado dos opressores e não há quem os console. Versículo 2 e 3. Por isso eu sei que os mortos são mais felizes que os vivos, mas o mais feliz de todos é aquele que não nasceu ainda e nunca viu toda a maldade que existe debaixo do sol. Então, ele falando aqui sobre a questão das injustiças. Vamos ler o versículo 8. Na minha leitura, eu sempre vou destacando alguns versículos que me chamam a atenção nesse momento. E eu já comparei as anotações de uma leitura com a da leitura anterior. E muitas vezes são versículos diferentes mesmo que chamaram a atenção. Vamos aqui pelo versículo 8. O 7, né? Para entender o contexto. Também vi outra situação absurda que acontece debaixo do sol. É o caso daquele homem que vive completamente sozinho, sem filhos ou irmãos ou parentes. Trabalhava sem parar para juntar mais dinheiro. Para quem ele vai deixar tudo que ajuntou? Por que ele está deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é ilusão, é um trabalho que desanima demais. Então aqui ele questiona a pessoa que vive sozinha. E que vive sozinha, vive trabalhando muito, juntando coisas, como que insaciável. E quem vai deixar tudo isso? Ao versículo 9, 2 pessoas juntas podem lucrar muito mais do que uma sozinha, porque o seu trabalho vai render mais. Se uma delas cair, a outra ajuda a levantar-se. Mas o homem que está sozinho quando cai, não tem ninguém para ajudá-lo a se levantar. E quando a noite está fria, 2 pessoas usando o mesmo cobertor esquentam uma a outra. Mas uma pessoa sozinha, como vai se aquecer? Uma pessoa sozinha corre o risco de ser atacada e vencida, mas 2 pessoas juntas podem se defender melhor. Uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. E aí nos trazendo aqui alguns objetivos de andarmos em 2. De estarmos juntos, e a parceria que deve ter no casamento. Não cita casamento, mas cita 2 pessoas juntas. Então, trazendo aí esse conceito de parceria. Então, o casamento não é só a junção de um homem e uma mulher. A amizade entre 2 pessoas, como teve entre Davi e Jonatas, por exemplo, não deve ser só uma amizade para os momentos bons. Deve existir esse tipo de relacionamento aqui, de parceria, de ajuda. Os 2 juntos servem para que um não caia e fique caído, sem condições de se levantar. Os 2 juntos servem para que um sozinho não passe frio, para que não trabalhe sozinho e canse de trabalhar e não tenha quem dê continuidade. Os 2 juntos têm um objetivo, que é essa parceria, esse companheirismo. Hoje nós vemos muitos casamentos, muitas amizades que não têm este companheirismo aqui. Porque aqui não fala de casamento, mas está falando de 2 pessoas juntas, seja o casamento, seja uma amizade, um relacionamento de amizade. Tem que ter esse objetivo aqui. Se não tiver, tem problema. E aí a gente precisa investigar. Capítulo 5. O capítulo 5, ele vai nos falar sobre a importância de temer a Deus. E aí ele começa a mostrar um pouquinho o sentido da vida. Qual que é o sentido da nossa vida? O sentido da nossa vida é servir a Deus. O sentido da nossa vida é glorificar a Deus. Ele não traz isso de uma forma direta, mas ele sempre coloca o seguinte: temer a Deus acima de qualquer coisa. Faça o que você quiser, goze da vida, beba, coma, se divirta, trabalhe, mas teme a Deus. Não deixe o temor de Deus de lado. Salomão traz isso e ele começa a pegar então mais forte um pouquinho aqui a partir do capítulo 5.
Vamos ler o versículo 1. Quando fores à casa de Deus, guarda o teu pé, e te achegues mais para ouvir do que para oferecer sacrifícios de tolos, porque não sabe que mal fazem. O que isso está dizendo, né? Guarda o teu pé. Está falando sobre reverência. Há uma onda, né? Há uma cultura aí em muitos lugares, em muitas placas de igreja, em muitas comunidades de fé, vamos chamar assim, que daí engloba todo mundo que serve a Deus, que diz pertencer ao cristianismo, tá? Comunidades de fé. Há uma cultura de tratar Deus de uma forma íntima, coloquial e simples. E aí, bastante cuidado nisso, eu vou precisar dar o exemplo. Mas chamando Deus de você, eu espero que vocês entendam o que eu estou querendo dizer, né? Mas tirando os nomes tradicionais de Deus e usando nomes como se fossem nomes de um grande amigo, né? Um amigão aí, diminuindo essa reverência. É esse ponto que eu quero falar. E Deus é um Deus pessoal, Ele quer um relacionamento pessoal com a gente. Ele deve ser sim o nosso amigo, Ele deve ser o nosso paizão e tudo isso. Mas no nosso relacionamento com Deus, nós precisamos ter intimidade de conversar com Deus em qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer jeito, em qualquer situação. Mas nós não podemos perder a reverência. Ele nos conhece, Ele deve ser íntimo, mas Ele continua sendo Deus, o Rei, o soberano, o que está acima de todas as coisas, e nós não podemos perder essa reverência. E Eclesiastes 5 fala sobre isso. Quando fores à casa de Deus, guarda o teu pé. Então, esse guarda o pé significa seja reverente, cuidado com onde você está entrando. É só pensar assim, se eu estivesse diante de um juiz, como eu ia me portar? Será que eu ia chegar e falar assim, e aí juiz, ou não sei o que, com apelido para o juiz, ou eu ia ser respeitosa e cuidadosa na minha fala? Então é essa reverência que nós precisamos cuidar, né? Guarda o teu pé no sentido de ser reverentes e te achegues para ouvir. Esse ouvir não é simplesmente ouvir, mas é um ouvir no sentido de obedecer. Né? E esse sacrifício de tolo que está aqui é aquele sacrifício feito para se mostrar, é aquele sacrifício feito apenas por fazer, por cumprir uma regra. Deus quer obediência e não sacrifício. Né? Esse sacrifício de tolo, o sacrifício lá do tipo de Caim, lá em Gênesis 4, um sacrifício feito apenas para cumprir uma norma, para cumprir uma regra, para dizer, olha, eu estou fazendo o sacrifício. Então nós precisamos cuidar disso, não perder a reverência, não perder o cuidado, não perder a singeleza de coração, a pureza de coração. E olha que continua no 2. Não te apresses com a tua boca, nem o teu coração se apresse a proferir alguma palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Aqui está falando da gente falar demais e professar da boca para fora algo que não está no coração. A gente vai para a igreja ou vai adorar a Deus em culto, em família, em comunidade de fé e muitas vezes quer mostrar ali, quer fazer algo que não está no coração, só para os outros verem. É que o sábio nos fala para cuidar sobre isso, cuidar de não falar demais. Vou ler aqui na outra versão, né? Quando você entrar no templo de Deus, tenha cuidado. Não ofereça seu sacrifício como fazem os tolos, que não sabem que estão agindo mal. Não seja tolo a ponto de pensar em fazer promessas apressadas a Deus. Ele está lá no céu e você aqui embaixo na terra. Por isso, fale pouco. Quando uma pessoa trabalha muito, tem muitos sonhos. Quem é tolo fala demais e diz muitas bobagens. E aí ele começa, então, a trazer novamente para a vida, para a nossa vida diária.
Versículo 10, a pessoa que ama o dinheiro nunca tem o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com o que ganha. E isso é vaidade, isso é ilusão. Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, como é que está esse versículo. Versículo 11, quanto mais se tem, mais se gasta. Qual é a vantagem da riqueza então? Você não vê o dinheiro fugindo rapidamente das nossas mãos? E é exatamente isso que acontece, não é, gente? Quanto mais se tem, mais se gasta. Viu que lindo? Até isso, um ditado que a gente conhece na prática, está aqui na Bíblia. A Bíblia realmente tem tudo o que nós precisamos, né? Na versão tradicional está assim: quando os bens se multiplicam, também se multiplicam aqueles que os comem. Que proveito há, pois, para o dono deles, a não ser tão somente de contemplar com os seus olhos? Então, esse versículo, traduzindo para um bom português, quanto mais se tem, mais se gasta. Qual é a vantagem, então, da riqueza, se não ver o dinheiro fugir rapidamente de nossas mãos? O 12, doce é o sono do trabalhador, comendo pouco ou muito, mas a abundância do rico tira-lhe a tranquilidade para dormir. Quanto mais se tem, mais se gasta. Versículo 12, o homem que se esforça em seu trabalho dorme bem, quer coma pouco ou muito, mas o rico fica sempre preocupado e não consegue dormir direito. Versículo 14, riquezas acumular, dinheiro aplicado em maus negócios que acabam com a herança que devia ficar para os filhos. O homem saindo do ventre de sua mãe e como veio assim vai, apesar de todo o seu trabalho, nada poderá levar desta vida. Nós perdemos muitas vezes a consciência disso, né? Isso, como já se disse, é um problema sério. Nós vamos embora deste mundo do jeito que chegamos. O que o homem obtém do seu esforço tentando pegar o vento, vai viver como um infeliz para o resto da vida, desanimado, doente e aborrecido. E o versículo 18, pelo menos uma coisa boa há em tudo isso. Vale a pena o homem comer e beber, aceitar o seu lugar na vida e aproveitar tudo o que conseguir com o seu trabalho debaixo do sol, durante os poucos dias que Deus o deixa viver, pois essa é a sua recompensa. É claro que também é muito bom se o homem recebe riquezas do Senhor e tem boa saúde para aproveitá-las. Aceitar o seu destino e aproveitar aquilo que ganha, isso é sem dúvida um presente de Deus. A pessoa que fizer isso não precisará olhar para trás e se preocupar com a brevidade da vida, porque Deus encheu o seu coração de alegria, nos falando que tudo vem de Deus. Se eu tenho mais ou se eu tenho menos, foi bênção de Deus, foi permissão de Deus. E está falando o quê? Viva. Viva com aquilo que você tem. Viva feliz com o que você tem. Sendo muito, lembre-se que foi Deus que te deu. Se foi pouco, foi Deus também. Alegre-se e viva bem. Não olhe para trás. A pessoa que vive bem, que vive debaixo do temor do Senhor, ela não vai olhar para trás e achar que viveu pouco, que não viveu bem, que não fez direito. Não. Ela vai olhar para hoje. Hoje, o dia que Deus deu, então eu vou viver bem hoje. Hoje eu vou viver com o coração alegre. E aí o que eu sempre falo, e a Bíblia nos ensina isso, trabalhar com os pés aqui. Como se Jesus nunca fosse voltar. Mas com a vida espiritual em dia, como se ele viesse agora, enquanto eu pisco o meu olho. Então, vida espiritual, vivendo como se fosse meu último dia, meu último momento. Vida material, como se Jesus nunca fosse voltar. Assim, se nós aprendermos a viver assim, nesse equilíbrio entre a vida espiritual e o material, nós vamos viver bem. E aí o equilíbrio que eu falo, né, a Bíblia não traz essa expressão de equilíbrio no sentido que o mundo dá, que é de equilibrar os pratos, de tentar dar atenção para todos. A Bíblia não fala desse tipo de equilíbrio. O equilíbrio que a Bíblia fala é justamente entre o espiritual e o material. É não viver só em prol do material e também não conduzir a nossa vida somente com base no espiritual. Se nós olharmos só, Jesus está voltando, nós não vamos estudar, nós não vamos trabalhar, nós não vamos, na pior das coisas, não vou nem limpar a janela da minha sala, porque Jesus está voltando,
Vou limpar para deixar limpa para os outros? Não. Deixa do jeito que tá, vou vivendo. Então, nem no espiritual e nem no material. A Bíblia nos ensina a trabalhar como se Jesus não voltasse. Trabalhar materialmente, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa vida, educar nossos filhos. Mas espiritualmente estar pronto, porque vai ser no piscar de olhos. É esse tipo de equilíbrio que a Bíblia fala. Capítulo 6, o capítulo 6, ele é importante, fala sobre a cobiça, sobre o cuidado que nós temos que ter de não desejar, de não cobiçar, de não invejar as coisas dos outros. Sofrimentos causados pela cobiça. Capítulo 6 é bem curtinho. Vamos ver o 11. Quanto mais você fala, mais tolices é capaz de dizer. Então, para que falar? Ou seja, cuidar com o falar menos. Vamos ver o 12. Nos poucos dias de nossa vida vazia, quem pode dizer o que é melhor para alguém? Quem pode dizer o que vai dar melhores resultados no futuro depois da sua morte? A gente não sabe. O que o sábio está dizendo aqui é: a gente não sabe. Então, não vamos falar daquilo que nós não sabemos. Nós não sabemos o que é melhor para alguém. Nós não podemos dizer que isto aqui vai dar um resultado melhor no futuro, porque a gente não sabe se vai estar vivo no futuro. É o que ele está falando aqui. Leiam o capítulo 6 depois. O capítulo 6 pega a gente de jeito, né? Que adianta o homem viver 2000 anos sem desfrutar da felicidade? Não adianta eu viver se eu não for feliz. E a Bíblia nos fala que a felicidade só é possível de ser encontrada em Deus. Vamos para o capítulo 7, versículo 1. O nome limpo vale mais que o perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Por quê? Porque o dia que nasce é um dia de alegria, um dia de comemorar mais uma vida, mais uma criança, mais um filho. E a gente fica ali, né, nessa alegria e não reflete. Na morte há o silêncio. E na morte a gente para refletir, para entender as coisas da vida, para ver o que ficou de importante, o que a pessoa fez de importante, o legado que ficou. Como eu disse, a criança que nasce nos fala sobre a herança, sobre as coisas materiais dessa vida, né? O que eu vou fazer para minha filha, o que eu vou fazer para o meu filho, o que eu fiz até agora para ele, o que eu vou deixar. Na morte, a gente pensa em legado. Qual o exemplo que deixou, qual o exemplo que está deixando, o que ensinou, o que falou, conviveu pouco, conviveu muito, trabalhou mais do que conviveu em família. Traz esse tipo de pensamento. Então o sábio nos fala que é melhor estar no velório do que numa festa. Um dia todos vão morrer e é bom pensar nisso enquanto ainda há tempo. Então a morte, ela nos traz esse tempo de parar e pensar. Aqui no 7, vamos ler o 14, capítulo 7, versículo 14. Aproveite suas riquezas enquanto pode, e quando chegar nos dias maus, pense que Deus lhe deu tanto uma coisa como a outra. Ou seja, não reclame quando chegar um momento difícil, porque Deus é quem dá tanto os dias bons como os dias maus. Ele fez isso para todos saberem que não dá para saber o que vai acontecer amanhã. Capítulo 7 e versículo 14. No dia da prosperidade, desfruta do bem, mas no dia do mal, considera, ou seja, reflete. Deus também fez este em oposição ao outro, para que o homem não saiba nada do que virá depois. Então, no dia da prosperidade, nos dias bons, esteja alegre, esteja contente. E no dia da adversidade, não se esqueça de agradecer a Deus por ele também. Considera que Deus fez tanto um como o outro para que nós não fiquemos com a sensação de que achamos o que vai acontecer e nem para reclamar do dia seguinte, do dia mau, do dia difícil. Ele fez isso para todos saberem que não dá para saber o que vai acontecer depois. Vamos ver ainda no 7, o 21 e 22. Não dê atenção. Essa é importante, gente.
principalmente em tempos de redes sociais, de fake news. Deixa eu achar aqui nessa outra versão como é que está escrito aqui. Vamos ler aqui no tradicional, né? Tampouco aplique o teu coração a todas as palavras que se falarem, para que não ouças o teu servo que fala mal de ti. Porque o teu coração sabe que tu também já falaste mal de outros, muitas vezes. Por mais que a gente diga que não, e por mais que talvez em algumas vezes não tenha falado, mas a gente pensa também, né? E pensam mal. Olha só, não dê atenção a tudo que o povo diz, senão você vai acabar ouvindo o seu servo falar mal de você. Ou o seu amigo, ou o seu vizinho, você vai acabar ouvindo alguém falando mal de você mesmo. Ou seja, não dê atenção ao que o povo fala, não entre em fofoca, não alimente isso. Porque se alimentar, muitas vezes, não é nem da gente falar, mas é da gente ouvir, tá? Então, não dê atenção, não escute. Em seu coração, você sabe que também, muitas vezes, tem falado mal de outras pessoas. Então, né? Em seu coração, você sabe que muitas vezes você também falou mal de outras pessoas. Mas ter cuidado, não vamos dar ouvidos e vamos cuidar, porque nós também soamos muito críticos muitas vezes e falamos mal. Podemos não expressar em palavras audíveis, mas na nossa mente, no nosso coração, a gente solta aquela crítica sim. Versículo 23. Eu me esforcei ao máximo para ser sábio e disse, vou ser sábio, mas não adiantou. A sabedoria mora muito longe e é muito difícil de ser encontrada. Vamos aqui. Versículo 27. Esta é a minha conclusão, diz o pregador. Depois de pesquisar em todas as partes, com muito cuidado, cheguei por enquanto ao seguinte resultado. Em cada 1000 homens, há apenas um que pode ser considerado sábio. Mas entre as mulheres, ainda não achei nenhuma. Nem sequer uma. E aí, como pode, né? O que será que Salomão quis dizer com isso? Que não existe nenhuma mulher sábia? Olha só, vamos entender? Isso quer dizer que não existe nenhuma mulher sábia? Não, isso não quer dizer. Nós vamos ver lá em Provérbios que o princípio da sabedoria é temer a Deus. E tem muitas mulheres na Bíblia, tem muitas mulheres aqui hoje sábias, mulheres que temem a Deus. Lá em Provérbios 31, nós vamos ver que a mulher virtuosa, ela teme ao Senhor. Então, tem sim mulher que teme ao Senhor. Se tem mulher que teme ao Senhor, tem mulher sábia, que é o que Salomão disse aqui, que entre 1000 homens encontrou um homem sábio. E entre 1000 mulheres não encontrou nenhuma. Mas tem mulheres sábias. Tinha mulheres sábias no seu tempo. Mas o que acontece então? Salomão teve quantas mulheres? Salomão teve a filha de Faraó, a princesa, que foi a rainha. E ele teve mais 1000 mulheres. Salomão teve 700 esposas oficiais, princesas, e mais 300 concubinas. 1001 mulheres. A filha de Faraó e mais 1000. E é essas que ele está falando. Ele não procurou mulher serva do Senhor para se relacionar. Ele desobedeceu a Deus de forma direta, clara e assintosa. Não se relacionou com mulher de Israel, com uma filha de Israel, alguém da mesma tribo que ele, como a gente lê nas leis, né, na lei de Moisés, que deveria acontecer. Cada um casar com alguém da mesma tribo, ou minimamente de Israel, mesmo que de outra tribo. Salomão não fez isso. Salomão procurou uma mulher sábia no meio das mulheres que ele tinha, nas mulheres com quem os olhos dele cresceram. 1000 mulheres que serviram a outros deuses, não que serviram a Deus. E ali ele não achou sábia mesmo, porque o próprio Salomão escreveu no início da sua sabedoria, no início da sua vida, que para ter sabedoria, o início da sabedoria é temer a Deus. Então ele não ia achar nenhuma mulher sábia entre as que ele procurou. Mas, de qualquer forma, Salomão errou, pecou e estragou o seu reinado por causa desse tanto de mulher. Mas aqui, quando ele fala que não encontrou nenhuma, né, uma sequer, é justamente porque ele escolheu mulheres idólatras, mulheres pagãs, e elas o corromperam.
Se ele tivesse procurado direção divina sobre mulher, com certeza ele teria encontrado uma mulher sábia, porque ele mesmo escreveu lá em Provérbios 18 e 22, nós já lemos, que a esposa prudente vem do Senhor. Deus dá a esposa prudente, Deus dá a mulher sábia para o homem sábio, para aquele homem que procura em Deus. Mas é muita gente mesmo, né? 1000 mulheres. Por isso que ele fala aqui, né? Entre 1000 eu achei um homem, mas entre 1000 mulheres eu não achei nenhuma. É muita gente, é muita coisa, é muita mulher juntas, porque elas ficavam juntas, é muita mulher junta. Vamos lá, capítulo, tem um pouquinho de tempo, capítulo 8. O capítulo 8 vai falar sobre a importância de vivermos uma vida justa, de vivermos uma vida praticando a justiça. Vamos ver aqui os versículos 6 a 8. Sim, há um tempo e um modo certo para cada situação. Então, lá em Eclesiastes 3, nós comentamos ontem, nós lemos que há um tempo certo para todas as coisas. E mais do que isso, Eclesiastes 3 fala para nós vivermos a fase em que nós estamos, o processo em que nós estamos. A vida é feita de fases. Nós precisamos viver a fase de hoje e não ficar olhando a outra fase lá e ansiando para que ela chegue logo. Vamos viver e desfrutar bem do tempo de hoje. E aí aqui no capítulo 8, o sábio, né, Salomão, aprofunda um pouco mais isso. Ele fala assim, olha, não é só viver o dia de hoje, viver a fase em que você está, viver esta parte do processo. Não é só isso, mas tem um jeito certo de você viver isso. Então viva do jeito certo. Olha o versículo 6. Há um tempo e um modo certo para cada situação, embora os sofrimentos do homem sejam um grande peso para suas costas. Já que ninguém conhece o futuro, quem pode lhe dizer o que vai acontecer? Ou seja, viva bem hoje. Ninguém tem poder para dominar o próprio espírito, nem para se manter vivo para sempre, ou evitar o dia da sua morte. Nós não temos poder no dia da nossa morte. Deus é que controla o último dia de vida nosso. Versículo 14 e 15. Há uma coisa sem sentido na terra. Muitas vezes os justos recebem o que os perversos merecem, e os maus recebem o que os justos merecem. Isso também não faz sentido. Por isso, desfrute da vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e se alegrar. E em tudo isso, há a esperança de que essas coisas boas o acompanhem durante todo o tempo em que ele se esforça no trabalho que Deus lhe der debaixo do sol. Então aí o salmista, o sábio, salmista não sábio, né? Falando sobre isso. Viva, se alegre, desfrute do dia de hoje, mas debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Não se esqueça que é Deus que controla todas as coisas, tá? O 9, ele vai falar que, vai continuar falando sobre isso. Aproveite a vida, viva bem a vida, viva muito bem no dia de hoje, porque a morte vai chegar, e a morte é para todos. 9, o versículo 4. Só os vivos têm esperança. É melhor ser um cachorro vivo do que um leão morto. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Para eles não haverá mais recompensa, eles nem podem se lembrar de sua vida. E aí vamos ler o versículo 7. Portanto, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho alegremente, pois Deus se agrada das suas obras. Use sempre roupas de festa e unja sua cabeça com óleo. Viva feliz com a mulher que você ama todos os dias desta vida, sem sentido que Deus lhe deu como prêmio por todo o seu trabalho debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois isso é tudo que você vai receber pelo seu trabalho árduo debaixo do sol. Faça bem feita qualquer coisa que você tiver de fazer. Depois da morte, para onde você vai, não se pode fazer planos e nem trabalho. Lá não tem conhecimento nem sabedoria. Ou seja, faça, viva o hoje,
Aproveite aqui hoje. Lá é outra história. Lá é outra coisa. Versículo 12. Ninguém sabe quando vai chegar a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros num alçapão, assim também os homens podem cair na desgraça quando menos esperam. E ele fala que desgraça no sentido de morrer. Versículo 17. As palavras mansas de um homem sábio valem mais que os gritos de um rei que governa sobre tolos. Aqui fala muito sobre a questão do morrer. Fala muito sobre a questão do cuidado, de não temer a morte. Não adianta eu querer tentar evitar, eu querer fazer isso ou aquilo. Eu não sei quando vai ser meu último dia de vida. É claro que nós precisamos fazer o cuidar, né? Sermos sábios no sentido de cuidar da vida. Comer bem, ter uma alimentação saudável, fazer exercício. Se precisa tomar remédio, tomar os remédios. Mas nós não podemos viver em prol de querer preservar a vida. Eu não sei por que eu estou insistindo de falar salmista. O sábio aqui, ele fala muito sobre isso, de não viver, de não tomar as decisões na vida com base na morte, com base no medo de morrer, com base numa coisa. Ele fala muito isso. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que vai acontecer depois, então viva o dia de hoje e viva bem. Trabalhe no tempo que é para trabalhar e goze da vida no tempo que é para gozar da vida, ou seja, aproveite o descanso, aproveite o lazer. A vida não é só trabalho. Ele já disse aqui, aquele homem sozinho, que não tem ninguém, que não tem família, que não tem nada, vive só para trabalhar. Está trabalhando tanto para quê? Quando morrer não vai levar nada? Foi exatamente o versículo que a gente leu aqui no início da live, agora de manhã. Então, o sábio aqui ele vai falar muito sobre isso, de viver muito bem o tempo presente, a fase que você está. Se é para trabalhar, trabalhe, na hora do lazer tenha lazer, mas cuide de viver bem a fase que você está. Desfrute. Ele fala assim, a vida não é só trabalho, assim como também a vida não é só lazer. Tenha esse cuidado. Aproveite a companhia de quem está com você. Aproveite a sua mulher. Para as mulheres, aproveite seu marido. Desfrute da companhia. Desfrute do prazer. E em tudo ele fala, não esqueça, é Deus quem controla todas as coisas. É Deus que controla a nossa vida, o nosso último dia. É Deus que sabe os nossos momentos. É Deus quem dá o bom e o mal. Aproveite. É o que ele fala em todo tempo. Aproveite. Vamos para o capítulo 10. 10 ele vai trazer alguns conselhos gerais aí para os príncipes e também para os súditos. Então vai falar um pouquinho de viver o que o rei manda viver, de obedecer. Fala dos deveres dos súditos, dos deveres dos príncipes. Aqui no 10 eu quero ler o 6. Há outro mal que eu percebi debaixo do sol, o 5, é uma situação triste a respeito dos que governam. Vi homens tolos recebendo grande autoridade e homens ricos ocupando cargos inferiores. Cheguei a ver servos andando em belos cavalos e príncipes andando a pé, como servos. Quem cavar um poço pode acabar caindo nele, quem for derrubar um muro pode ser mordido por uma cobra, quem trabalha quebrando pedras pode se machucar com elas, o lenhador corre perigo por causa de um machado. E ele vai falando aqui de situações, ou seja, né, você faça o que você tem que fazer, mas tome cuidado, seja sábio, saiba usar as coisas, saiba fazer aquilo que precisa ser feito. O 10, o machado sem corte exige que o lenhador faça força dobrada, mas quem é sábio planeja antes de agir. Ou seja, vai trabalhar, veja se está ok, se você tem tudo que você precisa fazer, planeje e haja depois. É uma situação bem pequenininha, né? Só para trazer um exemplo aqui da nossa vida diária.
Quem nunca foi fazer um bolo e começou a fazer e daí viu que faltava alguma coisa? Ou o fermento, ou o ovo, ou o leite, alguma coisa. Então aqui ele está falando, olha, planeje antes de agir. Dá uma olhadinha, vê se você está com todos os seus utensílios de trabalho ok, se você tem tudo que precisa. Planeje e depois execute. Aqui no 10, ainda o versículo 18. O telhado da casa do preguiçoso se enverga e por não consertá-lo, a casa fica cheia de goteiras e acaba caindo. Então ele continua falando sobre olhar, planejar, não ter preguiça, levantar e fazer, ter esse cuidado de olhar ao nosso redor, de estar atento ao que precisa ser cuidado. E isso fala muito para nós, principalmente para nós mulheres dentro de casa. Capítulo 11. O capítulo 11 ele vai falar justamente sobre o diligente, sobre a pessoa que é diligente. Sabe o que é diligente? Diligente traz a palavra diligência, né? Mas é a questão do trabalho, de ser ativo. O diligente, ele não fica sentado esperando. Ele levanta e faz. Ele levanta e faz. E aí, trazendo para a questão espiritual, muitas vezes a gente está esperando uma orientação de Deus, uma resposta de Deus, uma bênção de Deus. Se nós ficarmos só sentados esperando, as coisas possivelmente não vão acontecer. Porque Deus faz a parte dele, mas a parte nossa, nós precisamos fazer. Então o capítulo 11 vai falar sobre essa diligência, essa proatividade que nós precisamos ter, de levantar e fazer as coisas. Capítulo 11, vamos ler o versículo 5 então. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como a vida entra no corpo de uma criança, enquanto ainda está sendo formada no ventre da mãe, também você não pode entender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Ou seja, aceite, Deus é o Criador, Ele fez todas as coisas. Nós não vamos entender tudo nessa vida, nós não vamos conhecer tudo, nós não vamos saber de todas as coisas. Não pare nunca de plantar suas sementes, porque você não sabe qual delas vai crescer, se esta ou aquela, ou se ambas vão crescer. A luz é doce e é agradável aos olhos ver o sol. Alegre-se todos os dias de sua vida. Contudo, você deve se lembrar de que há dias de trevas, e serão muitos. Mas tudo que acontece é ilusão, tudo que acontece é superficial. Jovem, alegre-se na sua mocidade, aproveite bem a sua juventude, faça tudo o que tiver vontade de fazer e conhecer. Experimente, mas lembre-se de uma coisa, você vai ter que prestar contas a Deus de tudo o que fez. Não permita que nada o deixe ansioso ou faça sofrer, pois a mocidade, pois a juventude e o vigor são passageiros. Lembre-se do seu Criador, capítulo 12, quando você é jovem, antes que venham os dias difíceis e cheguem os anos em que você dirá, não tenho alegria de viver. Aqui Salomão está sendo autobiográfico, ele está falando um pouco dele ali também. No sentido de que vai chegar os anos, vai chegar a velhice e vai dizer, não tenho mais alegria de viver. Versículo 3 fala, os 2 e o 3, né, da velhice, os seus olhos ficarão tão fracos que não poderão perceber a luz do sol, da lua e das estrelas, e as nuvens voltarão depois da chuva. Os seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes vão cair, e você não poderá mastigar direito. Os seus olhos ficarão cansados e fracos. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você vai acordar com o barulho dos pássaros, mas não ouvirá direito o moinho moendo e a música tocando. Você terá medo de lugares altos, até o caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Então você irá para o seu lar eterno e os pranteadores o seguirão pelas ruas. Sim, lembre-se do seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida seja cortado, antes que a taça de ouro se quebre, antes que o cântaro se quebre junto à fonte e a roda se parta junto ao poço. Versículo 9.
Vamos mais para frente um pouquinho que eu quero falar algo aqui. O 11. As palavras do homem sábio nos forçam a tomar uma atitude. Eles explicam claramente verdades muito importantes. A coleção dos seus ditos são como pregos bem fixados, vinda do único pastor. Mas, meu filho, cuidado, versículo 12, há tantas opiniões diferentes que é impossível contar. Você poderia estudar essas opiniões por toda a sua vida, ficar cansado de estudar sem chegar ao fim. Então, ele fala, esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Isso é o resumo de tudo que o homem deve fazer, pois Deus vai julgar tudo que foi feito, até aquelas coisas que ninguém conhece, sejam boas ou más. Ou seja, até aquilo que foi feito no oculto, até aquilo que foi feito escondido, ninguém sabe. Deus sabe e Ele vai julgar tudo. Então, olha só o que Salomão faz. Ele fala assim, olha, bebe, coma, desfruta da sua mulher, viva a sua vida, aproveite a vida. Mas não se esquece que tudo que você fizer, inclusive o que você fez oculto, escondido, tudo, Deus vai julgar tudo. E aqui Salomão não está falando do amigo, do outro, do vizinho. O sábio aqui fala diretamente com o eu, comigo. O que é isso? Isso significa que eu não posso falar de vocês, eu não posso falar de outra pessoa. Olha, toma cuidado, ó, tá vendo? Sabe? Será que você não fez alguma coisa escondida? Toma cuidado, Deus está vendo. Está falando para mim. Então, a melhor forma da gente ler a Bíblia, da gente ler Provérbios, continua sendo a melhor forma de ler Eclesiastes. É se colocando no lugar do sujeito. É virar e olhar. Eu sou essa pessoa aqui. Eu estou me lembrando do meu Criador? Agora. Versículo 6. Sim, lembre do seu Criador agora. Agora, enquanto você consegue ouvir, enquanto você consegue ler, enquanto você consegue andar, enquanto você sente ainda o sabor das coisas, porque vai chegar um momento, pode ser que chegue um momento, né? Que não lembre mais de nada, que não consiga ver, porque as doenças, porque a velhice, o corpo vai ficando gasto. E não adianta aqui eu querer ser politicamente correta e falar alguma palavra. Gente, é a Bíblia falando do ciclo natural da vida. Nascemos, crescemos e morremos. Se morrermos em idade avançada, vai nos acontecer essas coisas. O corpo vai enfraquecer, os ossos vão enfraquecer, as nossas forças diminuem, a visão fica mais difícil, o paladar muda. Se tiver alguma doença, alguma coisa, dificulta mais ainda. É exatamente isso que o sábio está falando aqui, sobre viver muito bem hoje, mas viver de forma a não esquecer do Criador, a não esquecer de Deus. Deus vai julgar todas as coisas. Deus vai trazer à tona todas as coisas, sejam elas boas ou más. E olha que interessante o versículo 12. Eu estava até aqui olhando nessa versão mais tradicional, como está escrito aqui. Agora, meu filho, além disso, atente para isso. Não há limites para se fazer livros. Aqui está escrito assim, mas meu filho, cuidado, há tantas opiniões diferentes que é impossível contar. Então, nós precisamos escolher quem ouvir. Inclusive as opiniões. Não dá para sair ouvindo tudo de todo mundo. Há tantas opiniões diferentes que é impossível contar. É mesmo. É muito livro, né? Aqui na tradicional fala assim, não há limites para se fazer livros e o muito estudo é aflição para a carne. Ou seja, você poderia até estudar tudo, mas você vai ficar cansado de tanto estudar e não vai chegar ao fim. Porque tem muita produção de livros, muita produção de estudos, muitas opiniões, né? Na medicina mesmo, tem uma linha de medicina que fala que você não pode comer muito ovo porque o ovo dá colesterol. Vem a outra e fala, não, come ovo porque o ovo faz bem para a vida. Se você ficar só de ouvir, só isso, café, não, café faz mal, café é isso, café é aquilo. Não, café não faz mal. Se você pegar só essa parte de alimentação, você já fica doido, porque é tanta opinião diferente.
E é exatamente o que o sábio fala aqui. Há tantas opiniões diferentes que é impossível contar. E se a gente tentar acompanhar, tentar saber de tudo, a gente vai ficar cansado de estudar e não vai ter chegado ao fim. Então, olha, né? Escolha quem você vai ouvir, escolha o que você vai ler, escolha quem você vai dar atenção, tome suas decisões, viva a sua vida, aproveite a vida que Deus está te dando. Mas não se esqueça, tudo vai ser julgado, tudo irá diante de Deus. E Deus vai julgar tudo que foi feito, até as coisas que ninguém conhece, feitas em secreto, feitas no culto, sejam elas boas ou sejam elas más. Então, vamos encerrando com o versículo 13. Esta é a minha conclusão, ou seja, esse é o meu conselho. Salomão, o grande sábio, como ele não teve outro em seu tempo. Acima da sabedoria de Salomão foi Jesus. O rei sábio, o rei mais sábio que Israel teve. O rei mais próspero, o rei rico, o rei que fez muita coisa por Israel. Um rei que escreveu 1005 provérbios, 2 salmos, quantos livros de sabedoria. Um rei que deixou todo mundo boquiaberto. Nós vamos ver nos próximos dias a rainha de Sabá viajando milhares de quilômetros para ver Salomão, ver a sabedoria de Salomão. Este homem, com tanta sabedoria, sabedoria recebida de Deus, ele fala o quê? Viva a sua vida, mas tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Então é com esse versículo que nós encerramos, lembrando de viva o dia de hoje, feliz, se alegre com o dia de hoje. Deus já renovou suas misericórdias para conosco. Cabe a nós então aproveitar e viver com alegria, como diz Salomão, o dia de hoje. Amém? Que Deus recompense a cada um, derrame da sua graça, derrame da sua bênção sobre vocês e sobre a família de vocês. Obrigada mais uma vez pela companhia.